Querido mentor Paulo de Tarso, a todos os guias e amigos espirituais ligados nesse momento pelas forças do pensamento e do coração. Que possamos, juntos, nesse instante, formar uma egrégora e que essa egrégora possa especialmente inspirar o nosso querido irmão e convidado, Dr. Mário, a que ele possa nos trazer os conhecimentos mais úteis para as nossas vidas, para o nosso conhecimento e para a nossa prática. E assim sendo, em vosso nome e em nome de Deus, acima de tudo, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado a nossa reunião, o nosso estudo, a nossa troca de ideias da tarde de hoje, dando juntos graças a Deus. Dr. Mário? Amém. Assim seja, né? Não, amém. Amém. Nós traduzimos erradamente para assim seja. Essa tradução está muito apressada. Nós, inclusive, essa é uma das coisas que a gente aborda no nosso livro, é também sobre isso. Então, nós temos o hábito de falar muitas coisas, que, na verdade, é aquilo que nós falamos muito rapidamente outra vez, e até eu peço compreensão a todos, né, que era para apresentar o livro, a gente acabou falando sobre questões do Evangelho, até porque tem muita... Mas foi bom que só pôde voltar aqui uma segunda vez, né? Isso. Então, tem muitas coisas que foram traduzidas de uma maneira muito apressada, tem coisas que não foram traduzidas. Amém, por exemplo, é uma palavra hebraica que não foi traduzida. Ela simplesmente foi trocado o N pelo M e a gente não pronuncia nem com a entonação de voz correta, né? E nem sabe o que significa esse amém, né? Porque tem significados diferentes quando ele está no início da frase, quando ele está no meio da frase é uma outra coisa, e é desta palavra que foi originada a palavra emuná, ou melhor, perdão, essa palavra, as duas palavras têm a mesma raiz. Emuná foi traduzido apressadamente para pistes, que acabou resultando em fidelidade, e que, na verdade, nós não sabemos exatamente nem o que é essa tal de pistes que os gregos chamavam, e muito menos o que é emuná, que foi o que o senhor falou. Isso é uma das coisas que a gente aborda no livro, já dando um spoilerzinho do que a gente vai falar um pouquinho hoje, é isso aí. Uhum. Então, o pessoal está livre aí para fazer perguntas. Hoje está todo mundo querendo perguntar. E eu faço a primeira pergunta. Todo livro tem uma história, né, do porquê que ele foi escrito. O nome dele tem um significado. Queria que o senhor contasse para a gente qual é o significado de A Medicina no Evangelho. Por que esse nome do que fala, em regras gerais, esse livro que o senhor escreveu? O Medicina no Evangelho, na verdade, ele começou com anotações, era para ser uma reunião de frases, estilo assim, Minutos de Sabedoria do Pastorino. Reuni várias frases, situações que a gente aprende no desdobramento, insights no consultório, com os amigos espirituais nos inspirando a esta ou aquela situação. Então, foi juntando essas questões assim. E aí, com o passar do tempo, nós tivemos uma querida amiga já desencarnada, a Neuza Armelini, que ela... Nossa, mas a tua consulta não pode ficar restrita aqui ao teu consultório, a tua consulta tem que ir para as universidades, tu tem que botar esse teu método de trabalho para todo mundo. E a gente começou a pensar nisso, começamos a interagir cada vez mais com a espiritualidade, e aí aquelas frases isoladas começaram a virar pequenas crônicas. Sim. E foi juntando pedaços, juntando pedaços,
Isso começou, eu comecei a juntar essas frases há muito tempo, mas a ideia de reuni-las em livro foi só em 2011. E a partir de 2011, isso começou, comecei a dizer, não, escreverei um livro. E até que depois, no final de 2015, entre o feriado de Natal e Ano Novo, nós decidimos que era hora de dedicar tempo, dedicação integral e exclusiva. Então, o consultório estava desmarcado para atender compromissos familiares, era um grande feriado e realmente as pessoas aqui no Sul têm o hábito de desmarcar muito, então a gente se dedicou, não, eu não vou para passar esses feriados com a família e vou me dedicar para o livro. E realmente foi uma experiência fora de série, 95% do livro foi escrito nesse período que abraçava anterior ao feriado de Natal de 2015 e se estendeu até posterior ao feriado de Ano Novo de 2016, daí já, né? Foi nesse período aí de 15 a 20 dias que a gente recebeu essa bênção de ter sido esse canal que mistura informações oriundas da vivência do consultório, informações oriundas do estudo de leitura espiritualista, e não só questões da doutrina espírita, mas muita coisa também da Kabbalah, muita coisa do sufismo, muita coisa do budismo, muita coisa do hinduísmo, de todas as linhas espíritas. E nesse momento me veio esse nome, né? Logo no primeiro dia, assim, foi bem claro que eu tinha que escolher esse nome, eu escrevi o nome e disse, mas esse nome é muito comum, isso aí já vai ter, mas como eu estava focado deixei isso meio de lado. E aí foi uma grande surpresa quando eu vi que Medicina no Evangelho, um nome, sob a minha perspectiva, assim, um nome extremamente comum, eu achei que isso aí já teria dezenas de livros com esse nome. Não tinha, e né? qual não foi a minha surpresa? Que não tem nenhum, ou não tinha nenhum livro com esse nome, né? Aí eu vi, olha, realmente quem está organizando isso não é só o amigo espiritual do Mário Borba, são realmente... Gente, né? Quando a gente lê o livro, a gente percebe realmente que não é uma coisa assim para nós termos só do terra a terra. Então, eu vou começar, capítulo 1, Evangelhos. A função primeira do médico, foi quando a gente terminou no mês passado, né? Não é sanar doenças, mas sim auxiliar o paciente a viver melhor e, na história do planeta, ninguém desejou isso mais ardentemente que Jesus. Realmente, inclusive esse termo curar, sanar, salvar, que é traduzido de diferentes maneiras, essa palavra raramente está no Evangelho. O Senhor, nosso Senhor Jesus, poucas vezes curou as pessoas, né? O que está escrito lá, ele que fez terapia. A terapêutica, na verdade, não é curar, é restituir a pessoa ao seu estado original. Nessa própria situação que a gente estava comentando agora há pouco, da questão da emuná, quando o Senhor diz que nunca em todo Israel viu tão grande emuná, quando ele fala isso, ele fala numa comunidade onde ele seguramente estava falando em hebraico, e Cafarnaum, estava em Cafarnaum, né? Então ele usou a palavra emuná, e não a palavra fé, né? Emuná tem um sentido muito maior, e ele usa isso para chamar da cura do servo do centurião, onde a gente vê que, na verdade, essa cura do servo centurião não é de um servo e nem é uma cura. O centurião, né, ele não pede para que o servo dele seja curado. Ele pede para que o servo dele seja restituído ao original. E, na verdade, esse servo tem uma ideia diferente, não é, na verdade, servo como a gente entende. Servo no sentido de serviçal, ou mesmo no sentido de escravo, que seria, em grego, o doulos.
né? Ali, aquele servo é no sentido de uma criança que está em treinamento. É uma criança que pode até fazer um trabalho de servo, mas ela está num processo de treinamento. Isso é muito semelhante quando nós vemos na cultura da doutrina budista, e mesmo nos filmes a gente vê aqueles jovens aprendizes que estão vinculados a templos budistas, e eles fazem os trabalhos dos serviçais, mas eles não são serviçais no sentido de empregados, eles estão numa fase de treinamento para depois se tornarem monges. O serviço faz parte do treinamento deles, né? Exatamente. Do Exatamente. conhecimento e prática, né? Então, é exatamente isso que expressa a palavra grega lá que tá para isso, né? Só quer falar alguma coisa do capítulo 1, especificamente? Eu acho que o mais importante é nós entendermos realmente o que é o evangelho, que é a doutrina do Cristo, né? Essa é uma coisa importante, da onde que vem essa palavra, né? Porque nós falamos, assim, muitas vezes em evangelho, e a gente, na nossa sociedade, cada vez cresce mais a cultura de estudar o evangelho, que é extremamente positivo, mas nós não sabemos o que é o evangelho. Então, a maioria das pessoas, inclusive, o máximo respeito aos nossos amigos, irmãos evangélicos que estudam o Evangelho, eles estudam toda a Bíblia. E a Bíblia não é o Evangelho. O Evangelho são um conjunto de livros dos 4 evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto é o Evangelho, são apenas esses 4 livros, que são uma pequena parte do Segundo Testamento, que nós erradamente chamamos de Novo Testamento. Mas é o Segundo Testamento, a segunda aliança, o segundo pacto que Deus fez com a humanidade através do Senhor. Então, a palavra evangelho, ela vem de um somatório de termos gregos. Ev, na frente da palavra, ele tem o sentido do ER no inglês, que fica fácil da gente entender. Bigger, greater, né, stronger. Quer dizer, o ER dá uma alusão de mais do que aquele anterior. Então, melhor, mais forte, maior, né? Então, ele aumenta daquilo que ele está falando. E o ev, no grego, ele também é um aumentativo, ele potencializa a palavra que se segue. No caso, a palavra que se segue é angélio, né, que a gente vai traduzir para ângelos, com 2 Gs, e a gente traduz isso para ângelos. Ângelos nada mais é do que mensageiro, né? Nós traduzemos assim a palavra ângelos para anjo, os anjos do Senhor, mas não existe esse anjo que fizeram a gente, desde criança, nos fizeram acreditar que nós tínhamos anjos que vinham do céu. São realmente anjos, mas não expressa a palavra ângelos. Se nós olharmos nos textos sagrados, a gente percebe que o próprio Pedro, encarnado, tinha o seu anjo. Quando ele é libertado da prisão, um anjo do Senhor vai lá e liberta ele da prisão, ele vai até a residência dos apóstolos, bate na porta, e a empregada diz assim: olha, é o Pedro que está batendo na porta. E os apóstolos dizem claramente: não pode ser o Pedro não é ele, você deve estar fora de si. Talvez seja um anjo dele. Né? Por quê? Porque um anjo nada mais é do que um mensageiro, né? Alguém que é enviado para transmitir uma coisa. Né? E daí tem a hora do Ângelus, conhecida. A hora do Ângelus, né? Quer dizer, essa é uma outra coisa que a gente não faz, não aproveita essa hora do ângelo, né? Mas ainda antes então, e a palavra ângelo, né, que vai dar o anjo, que é no sentido do mensageiro, ela também lembra nós de ange, que vai dar a nossa angiologia, né? A angiologia, que é um termo, um braço da medicina que estuda os vasos sanguíneos, né, deriva desse radical. Por quê? Porque ângelo é aquele vaso onde tu tem que fazer circular.
né? Circular o quê? A melhor notícia, a melhor e maior notícia que tem, que é a notícia de que Deus é Pai. Né? Não é um senhor patrão, dono do raio, do trovão, como a gente coloca no livro, mas ele é apresentado pelo Senhor simplesmente como Pai. Nada do que tem naquela linguagem simbólica, tem muito símbolo, né, no Primeiro Testamento. No Segundo também tem, mas no Primeiro Testamento tem muito de linguagem simbólica. Então, aquela figura do Deus punitivo, raivoso, que castiga, essa figura que nós tínhamos, ela foi substituída pelo Cristo com a figura que nós possamos entender como um pai. E, na verdade, nem é pai, que a gente também aborda isso no livro, né? A expressão que o Senhor usa é Abba, é paizinho. É uma coisa como diferente, né? A gente não é nem papai, nem pai, é paizinho. Essa é a imagem que o Senhor nos deixou para entendermos o seu evangelho. Podemos ir para o capítulo 2? Vamos. Medicina do trabalho. E aí, o senhor coloca aqui uma passagem do Evangelho, né? Meu pai até agora trabalha e eu também trabalho, né? Dita por Jesus. Olhando com a devida atenção, percebemos o roteiro de Jesus, que o roteiro de Jesus é o trabalho incessante no bem. Essa é uma coisa presente o tempo inteiro no Evangelho, né? Se nós usarmos os evangelhos sinóticos, né? Quer dizer, os sinóticos é aquela coisa da gente juntar as diferentes óticas. Então, a gente vê a perspectiva de Mateus, de Marcos, de Lucas, e em algumas passagens dá para juntar João, mas principalmente dos 3 primeiros, e observarmos os apóstolos que foram chamados para seguir Jesus e que acabou sendo o núcleo dos discípulos, né, o colégio apostólico, os 12 discípulos mais próximos, no início eles não estão nem prestando atenção no que Jesus estava falando. Né? Jesus está pregando, está proclamando lá o evangelho dele, e as pessoas, Pedro, André, Tiago, João, estavam pescando, estavam consertando rede, não estavam ouvindo a pregação. Nós vemos também a descrição que a gente consegue entender que muitos dos apóstolos até nem seguiam Jesus, eram seguidores de João Batista. Então, eles não estavam ali ouvindo, né? Não estavam ali interessados naquelas palavras, eles estavam trabalhando. Então, essa é uma tendência que a gente observa no Evangelho próprio. Mas Mateus estava sentado na... Sim, Mateus estava sentado na coletoria porque o trabalho dele era sentado. Mas ele não estava sentado à toa, ele estava sentado desempenhando o papel que ele tinha, que era de coletor de impostos. E quando a gente coloca isso no perspectiva da medicina atual, nós vemos aqui, a gente já tem estudos sobre isso, que o trabalho que hoje nós temos como sendo uma grande fonte de estresse, na verdade, ela não é uma fonte de estresse. O que é a fonte de estresse é tu não trabalhar sem oferecer as condições necessárias para o corpo trabalhar. E isso se torna fonte de estresse. Mas o trabalho por si só é o que te possibilita pagar o convênio, ou se tu não tem convênio, pagar o medicamento. Né? É o trabalho que nos possibilita recuperar a saúde. E se nós formos mais a fundo, nós temos pesquisas ainda muito incipientes, ainda tem muita coisa para ser construída, mas os primeiros indícios já mostram que o trabalho tem um efeito protetor, muito protetor. Se nós colocarmos nas populações longevas, as chamadas Blue Zones, as zonas azuis, todas elas são pessoas trabalhadoras. As populações centenárias que nós temos no planeta, são 6 grandes populações, 3 para ser mais destacadas assim, são populações de pessoas que trabalham. Elas só vão parar de trabalhar no adoecimento final. Lá no último momento, aí elas param de trabalhar. E nós já temos evidências também, em estudos iniciais, não só
observacionais de longevidade, mas nós temos também indícios de que as pessoas morrem muito mais nos feriados, por exemplo, e principalmente no feriado de Natal. Lógico que tem muitas coisas envolvidas aí, né? Mas o número de pessoas que morrem trabalhando é muito menor do que o número de pessoas que morrem no período de férias. Uhum. Alguma pergunta, gente? Por favor, vamos. Eu gosto muito, nós preferimos sempre aquela interação, porque normalmente quando vem uma perspectiva diferente, é mais uma janela que se abre para aumentar o entendimento, né? Então, daqui a pouco vamos ter. Capítulo 3, doutor. Obstetrícia. Isso Ah, o seguinte texto. Mulheres, seres que Deus provê à natureza para equilíbrio com a brutalidade da humanidade. Mulher, mãe, seres que ensinam a grandiosidade da vida antes mesmo de aprendermos a falar. realmente é um capítulo muito especial, porque a nossa sociedade não trata adequadamente a, a bênção. Faltam palavras para a gente descrever, e nós banalizamos, né, o ato de trazer uma criança para o mundo, né? Virou uma coisa assim, quase comum, né? Mas é só perguntar para qualquer mãe sobre esse momento da vida dela, e o sorriso que ela expressa já vai contar quanto importante foi na vida dessa pessoa, e na vida do casal, e na vida da família. E nós, infelizmente, banalizamos, e pior do que banalizar, né? A nossa sociedade hoje, não diria que faz de tudo, mas faz de muito para não receber essas bênçãos, né? Nós estamos vivendo uma sociedade aí, tivemos agora o Dia Internacional da Mulher, e há poucos dias a aprovação desse absurdo dos nossos vizinhos aqui, aprovando o assassinato de crianças com 24 semanas. Isso é, assim, um verdadeiro estratégia, assim, de pessoas que não têm um mínimo da presença de Deus em suas vidas. Um mínimo de conceito, de consciência, em relação à grandiosidade de que é uma vida, e de quanto envolve, de quanto trabalho envolve o crescimento, né? De de uma célula ali que não era praticamente nada, e gera uma vida inteira, né? E gera por si só, né? É lógico que a mãe está ali auxiliando, mas se uma mãe, por exemplo, se ela faz tudo no nível inconsciente, né, de fornecer material, matéria-prima, ela pode desejar quanto ela quiser, não fornecer nutrientes para o feto, para o bebê, mas ela vai fornecer alimentos, vai fornecer nutrientes para o bebê, né? Por quê? Porque isso é uma coisa muito grandiosa que está sob a vontade do ser humano. E é curioso, né, Paulo César, como a gente costuma abordar esse tema, e seguido ouvimos assim: "Não, eu sou uma pessoa totalmente temente a Deus, e tomo pílula porque não dá para ter mais filhos, doutor. Temos que ter consciência", né. Como se Deus não estivesse vendo a necessidade de precisar ou não encarnar. E a gente percebemos assim, que muitos dos efeitos colaterais da pílula, por exemplo, é realmente, eh, essa esse movimento contrário ao movimento de valorização da vida. Mas felizmente a medicina está mudando muito isso, nós cada vez mais temos visto médicos se organizando e criando esses movimentos pela vida, não só médicos, mas todos os profissionais da área da saúde, que é uma coisa que nós deveríamos ampliar, e muito, né, e muito, essa valorização. Capítulo 4. Pediatria. Obstetrícia e logo em seguida a pediatria. O que o senhor ressalta desse capítulo? A pediatria também é uma coisa tida assim,
num status quo da teologia e dos estudiosos, assim, que nós não temos muitas informações sobre Jesus. Mas temos, sim, muitas informações, e principalmente do que não está escrito. Existe um aforisma para quem estuda, principalmente quem estuda sob a ótica da doutrina judaica, que Deus não está na Bíblia. A Bíblia é um link para tu conhecer as coisas de Deus. Porque Deus não vai estar restrito à palavra, mas a palavra vai ser o meio de nós acessarmos as coisas de Deus. Então, para entender o que Jesus passou neste momento da vida, nessa fase de infância, adolescência, a gente tem que entender o que está nas entrelinhas. E a passagem mais emblemática aqui, até trazendo um pouquinho da valorização que a gente tem, da veneração que a gente tem pela Mãe Santíssima, né? Quando Jesus vai com a família ao templo, e na volta, a mãe e o pai só se dão conta que o menino Jesus, então não era mais tão menino, né? Mas que ele não estava mais entre eles, que não acharam eles. O que dá uma falsa impressão de um desleixo, um descuido, né? Porque como é que me deixaram passar o dia inteiro? Quem é que alimentou essa criança durante o dia? Ou esse adolescente, quem deu comida para ele, né? Passa uma ideia de que a família santa seria descuidada, quando na verdade não é nada disso, né? O que acontece é que na família judaica, o meu filho é filho de todos, e o filho dos outros é também meu filho, e a gente cuida das crianças, das pessoas do grupo, como se estivesse cuidando da nossa própria criança. Então, e uma outra questão que também a gente aborda no livro é justamente o que pensaram os pais, porque seguramente nessa idade era de praxe que a viagem para Jerusalém, o menino Jesus, então, fosse como junto com as mulheres, porque ele ia ser apresentado no templo, né, ia ter o bar mitzvah dele lá, e aí então ele vai como uma figura de menino, de criança ainda, junto com as mulheres, que seria o lugar dele, e retorna com os homens, porque ele já fez o bar mitzvah, então ele já adquiriu a maioridade masculina e poderia retornar como os homens. Então, seguramente deve ter ficado naquela dúvida da mãe e do pai do menino Jesus, né? O pai dizendo, não, ele deve ter voltado com a mãe para ser a despedida, por ser a última dele, e a Mãe Santíssima deve ter pensado também, não, ele deve estar com o pai, né? A primeira viagem dele, né? Então, é importante. Agora, também envolve uma confiança no que aquele garoto estava fazendo. Eles tinham plena confiança. Não era uma criança que ficava aprontando. Não era uma criança que eles tinham que estar toda hora verificando o que estava fazendo, se estava fazendo arte. Não, eles confiaram plenamente que ele estaria seguro. Né? Possivelmente por quê? Porque ele, durante todos os anos anteriores da vida, demonstrou grande responsabilidade em cima do próprio corpo, né? E grande cuidado com as coisas. Era uma criança que sabia se cuidar e sabia se preservar. E esse momento, né, doutor Mário, é o que a psicologia chama de ritual de passagem, né? Isso, exatamente. É um momento grandioso para esse menino, né? Ele deixa de ser menino para ser um homem. Então, a mãe deve ter pensado que ele devia estar voltando com José, e José devia estar pensando, não, está voltando com a mãe, está voltando com a Maria, porque é a despedida dele. Uhum. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Então, vamos seguindo. Capítulo 5, citologia. A citologia é um capítulo bastante desafiador, né, por várias questões envolvidas ali, né, no estudo das células do nosso corpo, e aí nós temos que, para entender e usar e para
potencializar isso, a doutrina espírita auxilia muito nesse entendimento, né? No momento que coloca que as nossas células, elas são animálculos infinitesimais, ou em outro momento, o André Luiz vai chamar de microconsciências, né? E os nossos órgãos, né, o conjunto de células que o Hermano vai dizer que os nossos órgãos são vivos e educáveis. Isso é um problema na medicina, porque a medicina descompartimenta isso, né? Ela pega assim, faz vários compartimentos pequenos dentro de um compartimento maior, como se estivessem isolados, e eles têm realmente, sob algumas perspectivas, um certo isolamento no sentido de uma certa autonomia, mas eles fazem parte do todo. E a gente vê que esse todo, ele muitas vezes no paciente ele não é devidamente respeitado no sentido sim, de obedecido, preservado. É muito comum, né, pacientes assim se queixarem de um problema específico, de algum sintoma específico, que eles não compreendem por que estão passando por essa ou aquela doença. Mas quando nós vamos fazer os exames cardiológicos, a gente vê que o corpo inteiro está doente, né? E se o corpo inteiro está doente, não há motivo para a gente achar que este ou aquele aspecto vai funcionar melhor, né? Então, nós fazemos parte desse todo. E aí a gente precisa necessariamente entender melhor os mecanismos citológicos do adoecimento, e não só do adoecimento, mas do saneamento também das enfermidades. Uhum. Doutor, capítulo 6, Medicina de Família e Comunidade. A pessoa escreve aqui: entre todos os segmentos da nossa sociedade, é no âmbito familiar onde haverá o maior impacto e benefícios, tanto a curto como a longo prazo, se considerarmos o Evangelho como o orientador maior das nossas famílias. Jesus tratava todos como uma só família, a grande família humana. Paulo, esse é um desafio, né, que todos que conhecem o Evangelho, né, deveriam estar abraçando essa causa, porque a família humana está sendo tentada, muitas vezes, as tentativas de despedaçar nossas famílias e a família humana, elas não se concretizam, mas elas são constantemente tentadas que a família humana fracasse, né? E a gente vê isso na troca de valores, na permissividade com que nós vivemos as situações familiares, mas no momento que nós sairmos da nossa pequenez terrícola e começarmos a ter uma perspectiva cósmica, se nós nos colocarmos como cidadão do universo, onde seria a nossa cidade? Em que país a gente estaria vivendo? Então, nós temos um grupo de astronomia que a gente faz parte aqui em Lajeado. Estou vendo aqui que tem o Itamar aqui com a Via Láctea ali, que na verdade não tenho bem certeza se é a Via Láctea que está pequenininho, ou se é a outra galáxia que está ali. Mas, enfim, se nós colocarmos numa perspectiva cósmica, qual é o nosso endereço no universo? Na verdade, a nossa cidade onde nós moramos é que chama-se Via Láctea. O nosso local, o nosso endereço começa pela cidade da Via Láctea. A rua que nós moramos é a Rua do Braço de Órion. O Braço de Órion é o nosso local onde nós estamos nessa galáxia espiral. O número da nossa casa chama-se Sistema Solar. E a nossa casa, na verdade, é a terceira porta à direita. Quer dizer, pode espernear do jeito que quiser. Pode dizer que tu está fazendo guerra um país contra o outro, isso tudo é pequenez de consciência. O que está acontecendo
é uma discussão entre irmãos. E se nós não acalmarmos a briga entre os manos, vamos acabar sendo expulsos do condomínio. Porque a nossa casa aqui está num condomínio fechado aqui, no Braço de Órion. Se nós não nos organizarmos, né? Então a briga não está acontecendo lá no outro pedaço do planeta, não, está acontecendo dentro do nosso quarto. São dois irmãos brigando. E quem está tomando parte de um e de outro não está com a razão de ninguém. Porque a lógica do evangelho é o seguinte: se tu continuou a briga, se tu não fez nada para parar a briga, tu está errado igual. Então quem começa a briga está errado e quem continua brigando está errado igualmente. São os dois culpados e vão os dois de castigo. Não tem churumela. Né? É aquela coisa que nós poderíamos dizer assim, daquele exemplo que o Emmanuel dá com o Chico, né? E que está no Evangelho, a gente fala também sobre isso, né? Quer dizer, quando alguém nos dá o tapa na cara, nós não temos que revidar. Nós temos é que pedir desculpas e buscar compreender por que nós deixamos aquele irmão tão irritado, tão fora de si, que obrigou ele a perder o juízo e fazer essa insanidade que é dar um tapa na cara do outro. Então, no momento que a gente leva um tapa na cara, não é hora da gente dar um outro tapa na cara. Isso é coisa da época anterior a Moisés ainda, dessas vinganças de ser mais forte do que os outros. A lição com Jesus é perdão incondicional. Até 70 vezes 7, a gente dá todo um enfoque bem diferente dessa coisa do incondicional. Não é bem assim o que está o texto. Mas isso fica para um outro... E aí Jesus fala, dai a outra face, né? Daí é a outra face. Qual é a outra face da agressão? Todo mundo acha que a outra face é dar... se bateu na direita, dá à esquerda. Se bateu na esquerda, dá à direita. Não é isso que está no Evangelho. A outra face da agressão é a compreensão. É o entendimento. Se tu foste agredido, algum motivo tem. Então, ninguém é agredido de graça. Algum motivo houve. Nesta ou em vidas alhures, mas não tem ninguém sofrendo agressões, né, desnecessariamente. E nesse conflito, aproveitando para falar nesse conflito especificamente que nós estamos vivendo aí, que a gente sabe de toda a maldade que envolve em guerras, nunca é uma coisa boa, né, nunca, se a gente for ver nessa perspectiva, mas em alguns grupos nós comentamos, né, é uma coisa que é pouco divulgada, e porque aconteceu justamente com uma população teoricamente pequena, minoritária na Ucrânia. Mas no dia 18 de Adar, aliás, perdão, no dia 24 de Adar, que foi há poucos dias aí, no Adar primeiro, né, houve o estopim, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, lá em 1819. Muito tempo antes da Segunda Guerra Mundial, no dia 24 de Adar, a população ucraniana, não foram soldados ucranianos, foi a população ucraniana que massacrou comunidades judaicas lá no interior da Ucrânia. Então, foram esses massacres dos judeus que começaram lá, que foram crescendo, e aí a gente entra na doutrina espírita sabendo justamente dessa questão da reencarnação e que está na hora da gente parar de revidar. Está na hora, não. Já passamos da hora. Já passou da hora de nós revidarmos. Está na hora de nós sentarmos e compreendermos. Olha, tu me deu um tapa, por favor, me dê outro, mas eu não vou te dar. Se tu quer dar mais, não perca tempo, dá tudo o que tu quer agora, porque eu vou te dar compreensão. Porque dentro de mim não vibra mais essa agressão. E me desculpa realmente, porque a minha intenção nunca foi te deixar irritado. E se nós pararmos para pensar, quem de nós já saiu de casa pronto para infernizar os outros? Hoje eu vou infernizar a vida de todo mundo.
Nós não queremos isso, nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser agradáveis, queremos ser bem aceitos, bem acolhidos, só que muitas vezes a gente não sabe, e aí a gente lembra do Chico, né, sempre ele nos ensinando, né, quando ele diz assim, tu te arrepende de alguma coisa, Chico? Me arrependo de não ter sido a pessoa que esperavam que eu fosse. Porque as pessoas muitas vezes criam expectativas com a gente que a gente não está pronto para dar aquele testemunho, né? E aí decepciona. Capítulo 7, Cardiologia. Cardiologia, tinha que ser a 7, né? Tinha que ser o capítulo 7, né? O 7, que tem todo um simbolismo extremamente importante, e a primeira coisa que nós temos que salientar do capítulo 7 é que o Senhor fala literalmente, né, dos pensamentos no coração. E nós achamos que, não, isso é uma linguagem, porque o Senhor adaptou a compreensão da cultura local. Isso é um apequenamento do Senhor que não se justifica. Né? Ele não veio aqui para dar ensinamentos adaptados. Ele adaptou a linguagem para a transmissão, mas o ensinamento não foi adaptado. A transmissão, sim, mas o ensinamento, não. Né? Então, ele fala que é o coração, e não o cérebro, não a mente, ou não a razão, ou não o intelecto, são palavras que já existiam. E ele fala especificamente o coração, porque é ali que está realmente a sede dos nossos pensamentos. Só que nós chamamos de pensamentos coisas que na maioria das vezes não são pensamentos, são reações. Né? Apesar de agora eu estar aqui falando, mas muitos dos que nos dão esse privilégio de compartilhar esse momento e de estão aqui, estão em silêncio, um silêncio respeitoso até de algo que a gente até, talvez nem mereça esse respeito. Mas dentro de si já estão elucubrando alguma coisa que gostariam de falar e retrucar, e que deveriam, na verdade, até estar fazendo perguntas. Né? A gente reage e não pensa. Eu vou citar uma frase bonita aqui que você colocou no capítulo, né? Bom, muito obrigado já pelo carinho aí. Podemos dizer de uma maneira teatral: Deus coloca o dedo em uma única célula e diz para essa célula: pulse. Quero que tu entres para a vida. Esta célula dará origem a um pequeno impulso elétrico, desencadeando um processo que continuará com a formação da estrutura que chamamos de nó sinusal, ou nódulo de Kate e Fleck. É uma estrutura que origina o estímulo elétrico que resultará na atividade elétrica cardíaca. Realmente, esse é um ponto que a gente gostaria de ficar conversando horas sobre essa questão. Né? Mas, neste momento que esta única célula começa a pulsar, nós somos um aglomerado de células, todas células tronco, todas células não são diferenciadas. Né? Por que esta célula especificamente começa a emitir um sinal elétrico? Por que não a que estava do lado? Por que nesse dia? Então, são reflexões que nós precisaríamos montar assim, e refletir sobre todo o processo, como houve essa multiplicação, porque esta célula que gera o automatismo do coração, e a gente coloca um automatismo como se fosse uma coisa completamente aleatória, e sem nunca a gente refletir sobre isso. Mas o coração nosso deveria estar batendo a quanto agora? É esse nódulo sinusal que determina se o nosso coração está batendo a 68, 69, 70, ou se está batendo a 58, ou se está batendo a 98, ou se nós estamos numa situação de taquicardia, estamos batendo a 120. Quem determina isso é esse nódulo sinusal. Quer dizer, isso é uma coisa aleatória? Certamente que não é aleatória. Certamente não. Existe um processo ali envolvido
e que nós nos demoramos muito a entender, né? Mas é esta célula aí que a gente pode dizer, nessa linguagem teatral, né, porque a linguagem, principalmente do Primeiro Testamento, a do Segundo Testamento também, mas principalmente a do Primeiro Testamento, a ideia é ter esse teatro, que para a gente entender o texto, nós precisamos realmente montar um quebra-cabeça mental e teatralizar aquela cena que está sendo vivida, sendo relatada no Evangelho. Quem não tem o hábito de fazer isso, experimente ler a mesma passagem, que tenha ouvido ou tenha entendido bem a passagem, e faz um teatro de vestir-se como um personagem daquele, de colocar, de se imaginar. Por exemplo, como nós citamos antes do Senhor chamando Pedro e André, imagina tu no lugar do André, não vou botar nem no lugar do Pedro, no lugar do André, está lá consertando as redes com o irmão mais velho, e aquele, né, compreendam a expressão, né, naquele momento, hoje nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, guia e modelo, mas na época ele era um andarilho, né? Então tu imagina a surpresa do André estar lá mexendo nas redes e passa aquele andarilho, vem me segue. Pedro, André, vem cá me acompanhar. É muito estranho isso, né? Então, se nós começamos a mentalizar isso, criar essa imagem, né? Imaginação é a imagem em ação, né? Então, a gente começa a perceber isso, o evangelho se torna muito maior, muito mais amplo e muito mais rico. Então, fazer esse exercício também com essa célula única, né? O coração ele não começa no automatismo celular do nódulo sinusal. Ele começa com um automatismo de uma única célula. E vai se manter sob a vigilância do que nós chamamos de inconsciente ou automático, no sistema nervoso automático, que eu nem gosto de falar melhor, mas, de novo, né, que nós falamos esses dias, né? A gente trata o nosso inconsciente como se fosse uma coisa que está lá no Uruguai e de vez em quando vem para cá, mas não é, né? O nosso inconsciente ele está dentro de nós e faz parte de nós. Seguindo, doutor, ainda falando de sinais elétricos, neurologia. Deixamos para comentar aqui, Paulo, porque a capacidade neurológica ela é muito grande, a atividade elétrica, né? Que é outro lugar que nós teríamos que nos debruçar com cuidado, assim, e entender o processo do que nós estamos vivendo. Por exemplo, né? Todos estão me ouvindo aqui. Por que todos me ouvem? Eu estou soprando aqui estou soprando no microfone. Esse microfone está fazendo vibrar uma campânula dentro do alto-falante que está aí no celular ou no tablet ou no computador, né? Essa membrana vibra, impulsiona o fluido cósmico, impulsiona o ar, impulsiona a poeira que tem até entrar no nosso ouvido, e lá bate numa bigorna que gera um estímulo elétrico que se transmite ali para o estribo, né, aliás, bate no martelo e que se transmite para o estribo, para a bigorna, e isso gera potenciais elétricos, e esses potenciais elétricos vão ser decodificados para sons. Como? A bigorna está ali dentro do ouvido, o martelo está ali. Quando é que um estímulo elétrico volta a ser som? Então, nós precisaríamos nos debruçar para isso. Mas, além de questões assim, nós também abordamos, os capítulos, na verdade, são bem mais extensos, isso que nós estamos aí, o Paulo pensou passagens interessantes ali, né, do texto, e trouxe aí, enriquecendo o nosso bate-papo, mas tem muito mais coisas que a gente aborda, não só isso, né? Mas na questão energética também, né, como nós estávamos falando da energia que essa célula do nódulo sinusal produz,
né? Hoje nós conseguimos mensurar isso. Nós temos meios de medir quanta energia elétrica o nosso coração produz. E ele produz energia, por isso que a gente faz eletrocardiograma. A gente faz uma medida da variação elétrica do coração. E essa variação, essa amplitude de eletricidade que nós produzimos ao longo do dia, nos permite iluminar uma cidade de 100 mil habitantes. Quando a gente coloca a atividade cerebral junto, esse número multiplica, né? Se nós colocarmos todas as atividades do corpo humano, nós teríamos aí algo em torno de 1 milhão de pessoas com atividade cardíaca e cerebral juntas, né? Bom, seguindo, capítulo 9, nutrologia. Vou tomar uma água até em homenagem a isso, fazendo uma pequena bênção, fazendo uma pequena oração de trazer, essa é ótimo, tintim aí, Paulo. Então, sempre, né, nós temos o hábito de tomar água, tomar líquidos ou comer coisas sem um pensamento de gratidão. Mas a gente não deve fazer nunca isso. A gente sempre pega e já tem um pensamento de gratidão para essa água que vai simplesmente nos dessedentar ou vai nos sanar muitos processos inflamatórios, né, e uma infinidade de recursos que a água, que os recursos hídricos do planeta oferecem. E aqui eu só cito uma frase do Primeiro Testamento, Deuteronômio 8:3. E ele te humilhou, fez ou permitiu que sentisses fome, e te alimentou com o maná que nem os teus pais conhecias. Então, essa história do maná é uma história riquíssima, riquíssima, realmente. E é interessante quando a gente para e vai estudar com judeus que estudam, que se dedicam realmente ao estudo, né? Nós começamos a compreender o maná completamente distinto do que uma leitura inicial. Mas o Senhor, nosso Senhor Jesus, diz uma outra coisa que eu acho assim, extremamente impactante, né? Nem só de pão vive o homem, mas vive desse maná celeste. O que é esse maná celeste? Depois, se nós juntarmos essa passagem, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, nós lembrarmos a passagem dele com a mulher samaritana, que diz assim: eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem. Que alimento é esse? Será que nós já conhecemos? Do que se alimentava ele? Então, são reflexões que nós apresentamos ali no capítulo, porque nós temos que lembrar sempre, né? A primeira coisa que o Senhor recomenda é o controle alimentar. Ele passa em jejum durante 40 dias, e quando chega o adversário, o tentador, a primeira coisa que ele tem que resistir é a fome. Então, todo esse processo de espiritualização, ele envolve muito o controle alimentar. Não é jejum, não é fazer jejum aleatoriamente, mas não é abster-se de comida aleatoriamente, isso sempre tem que ser organizado e tem que ser acompanhado por um médico, mas a grande questão é o controle da comida. Nós, hoje em dia, vivemos uma sociedade que é escrava do alimento. Nós terminamos o churrasco, nós, que eu digo, uma sociedade como um todo, nós terminamos o churrasco de domingo ao meio-dia e nós já começamos a ficar preocupados com o que a gente vai comer no domingo seguinte. Então, nós deveríamos repensar muito essa questão da alimentação e abordamos várias coisas aí, por exemplo, as pessoas estão preocupadas com fome no mundo, existem coisas muito mais difíceis de resolver. Os recursos que nós temos com plantas marinhas, elas são infindáveis. E nós, com o aproveitamento também de recursos que a gente acaba não aproveitando, damos o exemplo no livro de, por exemplo, folha de beterraba, folha de cenoura, são alimentos que nós jogamos fora.
Por quê? Quem determinou que nós podemos comer, por exemplo, a folha do brócolis, aliás, a flor do brócolis, e não podemos comer a folha? São poucas pessoas que já descobriram a maravilha que é tu comer a folha do brócolis. E nós ficamos ali, jogamos fora para comer só a florzinha. Então, tem muita coisa para fazer na nutrologia, muita coisa. É um capítulo realmente especialíssimo, e a gente se dedica muito para isso. E fechando aqui só o comentário, né, Paulo? Não podemos deixar de falar sobre isso sem falar a frase de Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu melhor medicamento. Sim. Capítulo 10. Tão estigmatizada a psiquiatria. A psiquiatria, felizmente, está mudando muito, mudará ainda mais, né? Mudará ainda mais. Talvez seja a grande especialidade do momento, né? A doença mental, que as pessoas se negam a comentar o fato e não compartilham o que sabe, e isso não é abordado e não é explorado pelas mídias, porque não interessa para ninguém, mas nós que estamos bastante ligados à doença mental aí por vários laços, né? O que acontece é que nós estamos tendo uma legítima pandemia, né, de doença mental, e muito maior. E não temos dúvida que, na verdade, se a gente fizer uma análise bastante fria, essa doença mental ela vai piorar. Não só porque as condições ambientais serão difíceis, transitoriamente, né, transitoriamente, bem esclarecido isso, tem um propósito, mas ela tem que piorar para nós percebermos que as coisas têm que mudar. Nós não podemos ter um resultado ótimo de um tratamento que não está ótimo. Os tratamentos da enfermidade psiquiátrica não estão ótimos. Tanto que, né, foi lançado agora, ou foi lançado já há mais de 2 anos, mas entrou em vigor agora, em janeiro desse ano, o CID-11. O CID-11 muda completamente o entendimento completamente um pouco exagerado, né? Teatral, de novo, usando a imagem teatral. Mas muda completamente o entendimento das enfermidades neuropsiquiátricas e que vão passar a ser chamadas neuropsíquicas espirituais. Mas ainda tem uma caminhada muito grande. Né? Eu pegava muito no pé dos psiquiatras, mas hoje em dia eu venero eles porque eles estão à frente do tempo mesmo nesse aspecto. Mas ainda vamos correr aí, porque não vamos tomar o teu tempo aí, porque vocês têm mais estudos, né? Capítulo 11. Propedêutica. Pois Na prática médica, chamamos de propedêutica clínica o conjunto de informações que o médico utiliza para elaborar um diagnóstico. Em geral, refere-se às informações obtidas junto ao paciente, familiar ou relatadas pelo acompanhante, os dados obtidos pelo exame físico e ainda os resultados dos exames complementares laboratoriais de imagem e etc. Essa é outra coisa que melhoraremos muito, melhoraremos muito, né? A nossa anamnese, no momento que nós colocarmos as questões espirituais e trabalharmos questões espirituais, questionando o paciente sobre questões espirituais, e fazendo isso, associando com o livro do Paulo César, né? Nosso querido amigo Paulo César Frutuoso, que fala dos médicos do futuro como sendo médiuns. Então, imagina essa medicina, né, abordando questões espirituais e também mediunizando e sabendo que a mediunidade ela não é uma leitura de todo o que o paciente tem. Né? Nós vamos ler aquelas faixas que estiverem abertas para serem tratadas e não simplesmente um descortinar de toda a vida espiritual do paciente. Mas realmente nós ampliaremos muito a propedêutica da nossa medicina quando fizermos isso. Capítulo 12.
tanatologia. Ah, que problema, hein? E aqui uma passagem de Paulo aos Coríntios. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, essa é uma maravilha, né? Que o teu homônimo escreveu 2000 anos atrás, né? E que nós temos que começar a fazer uma mudança radical em relação à morte. O cristianismo foi alavancado pela alegria com que as pessoas enfrentaram a morte. Quando não em alegria, no mínimo em serenidade. Nós abordamos isso mais demoradamente, mas rapidamente assim, né? Quer dizer, uma das coisas que chamou muito a atenção do cristianismo foi que as pessoas se reuniram lá para ver Jesus gritar. Queriam ver o desespero, o choro, assim como iam aos circos romanos, né, para ver o espetáculo dos cristãos chorando desesperados. E na verdade era uma grande decepção, porque ele estava lá sereno, né? E aquilo que a gente chama de dor era tranquilidade, paz, né? E as pessoas iam morrer cantando, felizes. Então nós não temos o hábito disso, mas é isso que o Senhor falou. Lá, está lá em João, capítulo 14, né? Se me amassem, se alegrariam, porque vou voltar ao Pai. Se nós voltamos ao Pai, é motivo de tristeza ou de alegria? Se é motivo de alegria, e ainda mais conhecendo a doutrina espírita, os espíritas ficam tristes por causa de quê? Então nós temos que mudar isso e começar a fazer um exercício mental de o que tu queres, como tu queres ser lembrado, com tristeza ou alegria. E se a gente quer ser lembrado com alegria, a gente tem que dar testemunho e ensinar aos nossos familiares que quando a gente lembra de quem morre, a gente fica feliz. Porque, como diz os textos do Primeiro Testamento, né, há mais alegria na casa do que está em luto do que na casa que nasce a criança. Por quê? Porque tem muito mais amigos espirituais que vêm ali receber aquele desencarnante do que quando vem entregar. Quando vem entregar nos braços ali dos pais, aquela criança vem com poucas companhias espirituais. Mas normalmente quando há o momento da morte, do desencarne, as companhias são muito maiores. E oxalá todos nós possamos ser completistas, né? E nós estamos em tempo de fazer as coisas, né? Me consola muito saber que, por exemplo, Kardec, até os 50 anos de idade, não fez praticamente nada do ponto de vista espiritual, né? Começou a se mexer com 50 anos de idade e trabalhou durante 18 anos apenas e fez tudo o que fez. Então nós podemos também nos mexer, né, e começar a viver de uma maneira que a gente complete, ou pelo menos chegue perto de completar a nossa tarefa espiritual. Se nós completarmos a nossa tarefa espiritual, isso é motivo de tristeza ou de alegria? Então temos que começar a fazer esse tipo de exercício. Doutor, e na parábola do filho pródigo, né? Há mais alegria no pai que vê o filho voltar do que em qualquer um, né? Exatamente, né? Então imagina assim, voltar aos braços do pai já é uma alegria. Ver o pai alegre é uma alegria indescritível, né? Capítulo 13, prognóstico. E aí eu faço uma pergunta de quem não conhece. Qual a diferença de prognóstico e diagnóstico? O diagnóstico, tu estabelece aquilo, as possibilidades em cima da propedêutica, né? Tu faz todo aquele relato ali e tu faz uma análise daquelas situações para ver o que está acontecendo com o paciente. E estabelece ali linhas de pensamento em cima do que a propedêutica reuniu. E o prognóstico é o que vai acontecer. Então, o teu diagnóstico é essa enfermidade ou essa situação
patológica ou essa experiência não necessariamente, digamos assim, que é muito comum também, a gente atende muitos pacientes que acham que estão com doenças e, na verdade, não são doenças, são apenas sintomas relacionados, vou dar um exemplo assim, por exemplo, muito frequente, né? A criança que está nascendo o dente, ela está lá febril, está incomodada, mas não é uma enfermidade, né? É simplesmente um processo fisiológico que está acontecendo. Então, o prognóstico é estabelecer, nessa situação assim, dizer para a mãe, mãezinha, não te preocupe, é um dentinho nascendo, em seguida vai passar. Então, o prognóstico é isso, é previsão do futuro, já dizendo que todo médico é um pouco médium, né? Já está prevendo o futuro ali, já tem presciência. Quando perguntado, Chico Xavier, sobre o amor e ódio, ele fala que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. Isso, Qual é exatamente. o remédio para o ser humano que está adoecido gravemente? Evangelioterapia? O nosso remédio é fazer esse exercício de procurar saber e conhecer o que é esse tal de amor. Porque a gente fala essa palavra e, na verdade, não sabe o que é realmente, ou não vive. O mais próximo do que nós sabemos de amor é o sentimento que uma mãe tem pelos seus filhos. Isso é o mais próximo. Mas isso ainda não é o verdadeiro amor. É o mais próximo que nós temos, e bem mais próximo, está muito distante de mim, que nem sou mulher, né? Então, estou muito longe de saber disso. Mas não é o verdadeiro amor, é só ver se a mãe não gostar do namorado da filha ou do filho. Se a namorada for uma sirigaita, não, tu não vai ficar com meu filho. Acabou o amor da mãe. Já virou uma incompreensão total. O verdadeiro amor vai dizer assim, filha, não te preocupa com o jeito dele, o nosso amor vai transformar ele. Porque é aquilo que o Senhor diz, né? Lá na Boa Nova está isso. Né? O amor é uma verdade que transforma. O amor transforma as pessoas. E a gente adoece porque não está conseguindo colocar isso em movimento e não está conseguindo transformar a nós mesmos e as pessoas. Citando Paulo, né, do grupo aqui, a nossa homenagem aqui a Paulo de Tarso, né, transformou a si mesmo e transformou a todos que conviveu e segue transformando a todos nós aqui quando a gente lê essas belezas que ele nos escreveu. Sei que estamos adiantados aí, já vou agradecendo, fazendo essas minhas considerações finais, para a gente se dedicar realmente a estudar o Evangelho, estender isso aos Atos dos Apóstolos, as cartas, principalmente as cartas de Paulo, que junto com o livro Paulo e Estevão, fazem com que o Evangelho se torne realmente muito mais compreensível. Muito obrigado a todos aí, eu agradeço ao Cristo por essa bênção, mais uma vez, de nós estarmos aqui, dividindo esse espaço. Obrigado a todos que receberam aí nas suas casas e que a paz seja na casa de todos. Doutor Mário, uma pergunta aqui do Nosso Hernandes quer falar, vamos ouvi-lo. Doutor Mário, muito Olá, obrigado. Hernandes. Parabéns pela aula que o senhor deu. Eu aproveitei bastante, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vou retomar aqui agora a posição de Ramatiz, quando explicou a posição de judeus e alemães na Segunda Guerra Mundial, dizendo que amonitas e moabitas foram massacrados pelo rei Davi lá atrás, no Velho Testamento, coisa muito distante. E hoje nós assistimos, o senhor colocou aí, essa luta desigual de um país poderoso, Rússia, e um grupo miudinho da Ucrânia. Isso não é uma guerra, isso é um treino, isso é um ensaio, podemos chamar do que quiser, mas não chega a ser uma guerra igual.
O senhor fez uma menção de um débito kármico da Ucrânia. Por favor, o senhor queira outra vez lembrar esse detalhezinho aí? O Chico ele é bem claro nisso, né? O Chico tem uma das entrevistas que ele fala que não tem como a Europa não resgatar, né? A Europa e os países asiáticos resgatar os seus muitos crimes. Eles vão ter que resgatar as suas muitas dívidas que tiveram para com o planeta, porque eles não desarmonizaram somente a si, né? Quando tu dá um tiro em alguém ou tu joga uma bomba em alguém, tu não está fazendo mal só sobre aquilo, tu está fazendo uma bagunça na casa inteira do pai. Então tu vai ter que harmonizar isso aí, né? E infelizmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, existe aquela música que a gente gosta de cantar, né? Só o amor, né? Eu não sei, não sou um bom cantor aqui, né? Mas que fala da força da paz, que vai promover um mundo de fraternidade, um mundo de paz, um mundo de concordância. Como é que a gente vai conhecer a força da paz se não tiver guerra? Nós precisamos passar por isso, infelizmente. E tu falaste muito bem, tu lembraste muito bem, os conflitos no nosso planeta, eles não estão começando agora. Nós temos a nossa humanidade aí, 6.000 anos, vamos colocar, como a gente entende, pelo menos desta geração da raça adâmica. Nesses últimos 6.000 anos, nós não vivemos 30 anos de paz. A gente acha que nós tivemos paz desde a Segunda Guerra Mundial porque nós ficamos de fora dos conflitos. Mas os conflitos estão presentes e nunca deixaram de estar presentes no nosso planeta. Tanto que o que mais movimenta o planeta não é tráfico de drogas, não é prostituição, é tráfico de armas. Porque as pessoas ainda estão em guerra. Só que essa guerra que está nessas pessoas menos favorecidas não nos comoveu suficientemente ainda para nós ir lá e pararmos isso. Porque a paz que está em nós, que a gente já sente por sentir a presença do Cristo, por ter o consolo de uma doutrina consoladora, ela ainda não tem força suficiente para nós irradiarmos para os demais e fazermos os outros ficarem em paz. De vermos duas pessoas brigando e, meus irmãos, vocês são irmãos, vamos parar. Moisés tentou fazer isso, não conseguiu. Nós não temos passagens diretas de Jesus fazendo isso, mas se nós vermos, Marta e Maria estão brigando dentro da casa onde Jesus estava. Quer dizer, nós temos ainda essa cultura muito do conflito. Nós temos ainda essa cultura. E se esses irmãos que estão fazendo conflito, eles estão harmonizando essa coisa que aconteceu na Ucrânia, existe um livro judeu lindíssimo sobre isso, né, sobre o massacre, eu acho que ele não tem em português, né, mas sobre os massacres que aconteceram na comunidade. Eu não vou te dizer exatamente o período ali, mas antes da Segunda Guerra já tinham em torno de 100.000 mortos, judeus massacrados, que ninguém se importava. Ninguém se importou, ninguém se defendeu contra eles. Não teve coalizão de OTAN e nem de qualquer outra facção, né? Nós só fomos nos mover realmente quando o nazismo tomou uma grandiosidade maior. Mas as reações contra os judeus, o movimento contra os judeus, ele começou muito antes do nazismo. E que é um povo, que é uma doutrina lindíssima, belíssima, que prega o evangelho mesmo sem reconhecer Jesus, porque tira esse aspecto de se Jesus é o Cristo ou é o Messias ou não. Os judeus fazem o que o Cristo pede. Por isso que o próprio Jesus diz assim, né? Fazei tudo o que eles dizem. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor que está lá no Evangelho. No Evangelho de Mateus, eu não vou lembrar o capítulo agora, eu não sou bom de memorizar disso,
né? Mas se não me engano é no capítulo 18, né? Fazei tudo o que vos dizem. Por quê? Porque eles dizem certo, eles só não tinham a verdadeira compreensão do que estava sendo dito. E aí, com as explicações que Jesus dá, e depois Paulo vai aprofundar mais essas explicações, principalmente na carta aos Hebreus, aí fica claro de como eles deveriam fazer. Sim, o senhor explicou bem. Agora, o senhor tinha citado anteriormente, objetivamente, o débito dos ucranianos. Ah, sim, os ucranianos foram onde eles começaram os massacres. Foram eles que começaram a massacrar comunidades judaicas inteiras. E não foi o exército ucraniano. Isso era 1819. Né? No dia 24 de Adar de 1819, eles simplesmente entraram numa comunidade e dizimaram eles. Mas foi massacre assim total. Né? E foi a população que fez isso. Não foi o exército ucraniano. E esse movimento começou a se espalhar para as outras regiões, para as outras cidades, e muitos dos judeus que estão aqui no Brasil, né, eles não vieram fugidos lá da Europa depois do nazismo. Eles vieram fugidos lá dessa região da Ucrânia. Inclusive aqui na minha cidade eu tenho familiares não, amigos aqui cujos familiares vieram dessa região. Não sei se agora deu para entender, Hernandes. Claro, Hernandes. Muito obrigado, valeu. Se tu quiser, eu mostro aqui, só que eu tenho que sair, eu pego ali, eu tenho um livro, não está aqui na biblioteca, porque eu estava relendo ele, estava revendo algumas passagens dele, porque ele traz ali, discriminado ali, cidade por cidade, o que aconteceu em cada cidade, quem eram os líderes dos judeus que foram exterminados. Mas foi bem respondida a questão. Muito obrigado, doutor. Valeu. Obrigado, Hernandes. Obrigado pela oportunidade e pela pergunta. Doutor Mário? Sim. Comunicação do Espírito de Verdade, Paris, 1860. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. É isso aí. É isso aí. É exatamente isso. Então temos que aprender a nos amar. E eu tenho uma comunicação de Fenelon, né? Eu adoro Fenelon, me sinto assim, as comunicações que ele escreve, assim, acho que fazem um conforto, um consolo, e ao mesmo tempo, assim, são estimulantes, né? E Fenelon diz assim, que quando os espíritas realmente se derem as mãos e se abraçarem, estará formada o grande laço da família humana, que aí sim as bênçãos vão sair sobre o planeta. Enquanto nós não considerarmos a família humana como uma casa planetária, quer dizer, a família está em guerra, a família está brigando dentro da nossa casa. Não é lá na Ásia. Né? E aí nós temos muitas coisas, a gente está preocupado com aquilo, e como nós falamos e abordamos também no livro, nós temos uma infinidade de problemas. Uma infinidade de problemas. Nós temos problemas até de ordem sanitária, que para quem está aqui participando desse grupo aqui, nós estamos aqui tomando água, fazendo oração para essa água aqui, quando tem pessoas que não têm água potável, que nem conhecem o que é isso, na nossa casa. Então, a nossa preocupação maior
E Jesus fala isso, está lá no Evangelho, dai conta da vossa mordomia. Tu tem que dar conta da tua mordomia. A mordomia é aquilo que está junto de ti. Tu é mordomo, tu é o administrador, tu está encarregado de manter em ordem a casa. E não tomar partido de A, B ou C. E nós partirmos para aquela situação, né? Quem começou está erradíssimo. Quem continuou está erradíssimo igual. Vem cá os dois, vamos dar as mãos aqui nós três. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, lá eu estarei presente. E é assim que a gente vai acabar todo e qualquer conflito. E aí agora eu agradeço o seu retorno aqui para estar conosco e peço para o senhor fazer uma prece para encerrar esse encontro. Então, com muita gratidão, elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo forças ainda maiores do que as que Ele nos dá, para que sigamos em frente, sem desfalecer, porque se por vezes cansamos, se por vezes os pés sangram, é porque nós estamos ainda carregando fardos sem Jesus. Que possamos cada vez nos sentir mais integrados com o Senhor, para Ele nos sustentar, e assim nós aprendermos que o fardo é leve e o jugo é suave. Uma paz muito grande a cada um que nos ouve, que sintamos essa paz, para nessa noite que se aproxima, conseguirmos ampliar o entendimento do que debatemos durante a tarde. Uma ótima continuidade de estudos aí para todos. Obrigado, doutor Mário. Foi um grande prazer tê-lo aqui de novo conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Gratidão enorme, doutor. Um abraço aí a todos, por enquanto virtual. Espero encontrá-los todos lá no Frei Luiz para a gente poder se abraçar realmente. Mas por enquanto vamos guardando esses abraços aí. Até mais. Tchau, tchau. Doutor, obrigado. Boa noite. Não, boa tarde ainda, né, gente? 5 minutinhos. Vocês querem fazer uma concentração silenciosa? Quem cala consente.